Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais essa oração de manhã, mais esse estudo sobre o Evangelho de Cristo. E hoje vamos dar sequência, já falamos de redenção no dia de ontem e hoje vamos dar sequência com a reconciliação de inimigos de Deus a reconciliados pelo Filho. O nosso texto principal hoje está lá no livro de Romanos, capítulo 5, e vamos ler de 6 a 11. Então, deixo você pegar sua Bíblia, abre no livro de Romanos, capítulo 5. Também teremos alguns textos de apoio para que a compreensão fique bem melhor e aprofundamos esse estudo com os textos de 2 Coríntios 5, de 17 a 21, Colossenses 1, 19 a 22 e Efésios 2, de 11 a 18 e para terminar Isaías capítulo 59, de 1 a 2. Tome nota desses versículos, porque depois você poderá estudar e aprofundar um pouco mais esse aprendizado. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe esse dia. Agradecemos, exaltamos e glorificamos o seu santo nome, coberta com o teu sangue, Senhor Jesus, derramado alto da cabeça à planta dos pés e revestido com todas as armaduras que está no livro de Efésios de 10 a 17. Em nome de Jesus Cristo, entregamos esse dia, consagramos esse dia, consagro a minha família, cubro eles com o sangue de Jesus, consagro tudo que tenho, tudo que é meu, tudo que é deles com o sangue de Jesus Cristo. Que teus anjos se acampem ao redor da nossa vida, nos protegendo, livrando de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, proibimos toda e qualquer retaliação maligna contra a minha vida, minha família ou minha casa, ou qualquer coisa que me pertence, que pertence a eles. Em nome de Jesus Cristo, nome acima de tudo, nome aquele que vive, que reina e reinará para sempre. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, já compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas, edifica outra vida, leve esse estudo para mais pessoas, para mais vida. É o que eu quero aqui, é edificar a vida das pessoas, é exaltar o nome de Deus, é trazer a palavra à luz do dia. E vamos juntos caminhar, vamos juntos também atingir as vidas que necessitam conhecer um pouco mais do Evangelho de Cristo. Aqui não falamos de religião, aqui tratamos o Evangelho, tratamos da palavra, trazemos à luz a palavra de Deus e vamos também chamar outras vidas para que eles possam caminhar junto conosco. Amém? A Bíblia é a palavra. A palavra é vida. Também tem a série A Bíblia Viva, que você pode acompanhar a leitura todos os dias de forma cronológica, aqui no canal às 6 horas da manhã, horário da Suíça. Continuamos nossa série com fundamentos do Evangelho. Toda essa série está na playlist do YouTube, Fundamento do Evangelho, Salvação e Vida em Cristo. Amém? Já vimos que fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Mas agora surge uma outra pergunta. Para que fomos redimidos, Celeste? Se dissermos apenas Jesus morreu para me abençoar, Jesus morreu para realizar meus sonhos, ou Jesus morreu para melhorar minha vida, nós reduzimos drasticamente o Evangelho de Cristo, porque Ele morreu para resolver o nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema? A nossa separação de Deus causada pelo pecado, irmãos, é o pecado. Paulo escreve em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Irmãos, existe uma palavra nesse versículo que não podemos suavizar, entenderam? Inimigos. Olha a palavra inimigos. Paulo não diz quando estávamos apenas confusos. Ele não diz quando estávamos espiritualmente desinformados. E também ele não diz quando Deus e nós tínhamos alguma diferença. Ele diz quando inimigos. Irmãos, é justamente por isso que a reconciliação é tão extraordinária. Perdão.
Tenho aqui alguns pontos para trazer para você, algumas lições, então fica comigo até o final, que a última lição sempre é o mais importante, fica para o final, para fechar o estudo. Primeiro, nós precisamos entender o que foi rompido. Voltemos ao início da palavra de Deus, lá em Gênesis. Deus cria o ser humano, Adão e Eva, e para viver em quê? Em comunhão com Deus. Adão e Eva não precisavam se esconder, não havia culpa, não havia vergonha pecaminosa e nem havia morte, também não havia separação. Mas então chega Gênesis 3. A serpente questiona a palavra de Deus. O homem e a mulher desobedeceram. Imediatamente algo muda, né? Depois de quê? Da desobediência. Depois do pecado, porque desobediência é pecado. Então, eles ouvem a voz do Senhor e o que fazem? O que fizeram? Gênesis 3, versículo 8. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, a palavra fala. Essa é uma das imagens mais tristes da Bíblia, gente. Imagina, um homem criado para viver na presença de Deus, agora foge da presença de Deus. O pecado não produziu apenas uma infração, produziu uma ruptura. Olha o que Isaías explica em capítulo 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, aqui está o problema fundamental da humanidade. Presta atenção. Não é primeiramente falta de dinheiro, não é falta de autoestima, não é falta de oportunidade e nem falta de realização pessoal. Irmãos, o problema fundamental é o homem estar separado do Deus para quem foi criado. O pecado não nos tornou neutros. Romanos 5 vai ainda mais longe. Paulo utiliza palavras muito fortes para descrever nossa condição. Em Romanos 5:6, a Bíblia fala, quando nós ainda éramos fracos. Romanos 5:8, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:10, quando inimigos. Fracos, pecadores e inimigos. Olha só, esse é o diagnóstico. E observa algo importante aqui. Paulo não está tentando destruir a dignidade humana, a nossa dignidade. A Bíblia continua ensinando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ela também não mascara nossa condição espiritual, gente. Nós não precisamos apenas de orientação, nós precisamos é de reconciliação. E quem tomou a iniciativa aqui? Aqui o Evangelho se torna extraordinário, olha só. Romanos 5:8 declara, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora observe uma coisa, mas Deus, essa frase, mas Deus, nós não começamos o processo, nós não fomos nós, entenderam? Não fomos nós que subimos até Deus, não fomos nós que criamos um plano para reparar a relação. Deus tomou iniciativa e não nós. Isso não significa que Deus simplesmente decidiu ignorar a sua santidade. Presta atenção, significa que o próprio Deus providenciou em Cristo aquilo que sua justiça exigia e aquilo que nós jamais poderíamos produzir. Pegou a chave? Reconciliação, segundo ponto. Reconciliação não é Deus aprendendo a nos amar. Isso precisa ficar muito claro aqui, pessoal. Às vezes a cruz é apresentada quase assim. Deus Pai estava cheio de ira e não queria saber de nós. Então Jesus, mais bondoso do que o Pai, decidiu morrer para convencer o Pai a nos amar. Alguns distorcem o Evangelho desse jeito. Isso não é o Evangelho bíblico, gente. Presta atenção. Vamos lá em João 3, versículo 16. Começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira nos amou, que deu o seu único filho, o unigênito, para morrer na cruz por nós. Quem deu o filho? Foi o Pai.
Romanos 5 diz: Deus prova o seu próprio amor. 2 Coríntios 5 declara: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está percebendo? Pai e filho não estão em lados opostos do plano da salvação. A cruz nasce do propósito amoroso e santo do próprio Deus. Irmãos, o Pai envia, o Filho voluntariamente se entrega. O Espírito aplica a obra de Cristo ao seu povo. E a salvação é obra de Deus. Pode escrever no comentário: a salvação é obra de Deus. Agora vamos para a terceira lição. Mas Deus também não simplesmente ignora a inimizade. Irmãos, agora precisamos evitar um outro extremo. Deus nos ama, mas seu amor não significa indiferença diante do pecado. A reconciliação exigiu o quê? Para a reconciliação, teve a cruz. Exigiu a cruz. Romanos 5,9 diz: Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. A pecado. Irmãos, Deus seria injusto se olhasse para o mal e dissesse: não importa, pouco me importa. Importa sim, gente. Tanto importa que o Filho de Deus foi à cruz. Na cruz, teve justiça, teve o quê? Misericórdia, e não teve competição entre Jesus e Deus. Eles estavam do mesmo lado. A santidade de Deus não é abandonada para que seu amor apareça. A cruz revela ambos. E agora vamos para o quarto ponto. Gente, a reconciliação aconteceu pela morte do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Paulo não deixa espaço para dúvida aqui. Não tem dúvida aqui. Nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. É a palavra que afirma. Não mediante a nossa religiosidade. É mediante o catolicismo, é mediante o muçulmanismo, é mediante a adventista, a Jeová, a evangélico. Irmãos, presta atenção. Não é mediante religiosidade, não mediante penitências e nem mediante nossas promessas. É mediante a morte do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Irmãos, isso conecta diretamente reconciliação e redenção que falamos no vídeo anterior. Volta lá, assiste o vídeo redenção e de seguida dá continuidade com reconciliação, para que você entenda bem direitinho. Colossenses 1, 19 e 20 declara: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Pegou a chave? Presta atenção, gente. Paz pelo sangue da sua cruz. Não existe paz verdadeira com Deus separada de Cristo Jesus. Tá pegando? E o quinto ponto, Celeste, a quinta lição. Eu tenho paz. Não é a mesma coisa que tenho paz com Deus. Faça essa diferença. Eu tenho paz. Isso não tem nada a ver com eu tenho paz com Deus. Aqui existe uma diferença importante. Quando Romanos 5,1 declara: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo não está falando primeiro de uma sensação emocional que você pode sentir ou eu posso sentir. Alguém pode sentir tranquilidade interior e ainda não estar reconciliado com Deus. Pegou? Da mesma forma, um cristão verdadeiro pode atravessar um dia emocionalmente difícil e continuar tendo paz com Deus. Por que, Celeste? Porque essa paz não depende da temperatura das nossas emoções. Ela depende da obra de Cristo. Antes havia inimizade, agora em Cristo existe reconciliação. Vamos para a sexta lição, 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo reconciliando. Agora vamos para uma
das passagens mais profundas sobre esse assunto e você tem que prestar atenção dobro aqui. Apóstolo Paulo escreve: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5,18. Tome nota. Mais uma vez, tudo provém de Deus. E ele continua: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Mas como Deus pode não imputar as transgressões, Celeste? Apóstolo Paulo responde poucos versículos depois. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entendeu? Não significa que Jesus se tornou moralmente pecador. Cristo permaneceu santo, mas ele carregou nossa culpa como substituição. Aquilo que nos separava de Deus foi tratado na cruz. E antes dessa sétima lição, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Carrega no botão compartilhar. Dá seu gostinho se você ainda não deu. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho se ainda não ativou. Porque este é um aprendizado que todo mundo precisa entender. Sétima lição. Reconciliação não significa que Deus entrou no nosso caminho. Presta atenção. Existe uma distorção moderna do Evangelho que precisamos rejeitar. Faça cuidado, gente. Por isso é importante estudar a Bíblia para que nós não fôssemos enganados. Às vezes pregamos como se Jesus tivesse vindo para ajudar o homem a continuar exatamente no centro da própria vida. Não é isso. Meus projetos, meus sonhos, minha realização, minha felicidade, olha só. E Deus entra apenas como alguém que facilita tudo isso. Olha, mas o apóstolo Paulo explica o propósito da obra de Cristo em 2 Coríntios 5,15. Medite nela. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Entendeu? O eu tem que morrer, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá pegando? Isso é evangelho, gente. Cristo não morreu para tornar possível uma versão religiosa do egocentrismo. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Fomos reconciliados com Deus. Isso significa que Deus volta no centro da nossa vida, no topo. Pegou? E vamos a essa última, a reconciliação, que muda a direção da nossa vida. Antes eu perguntava: o que eu quero fazer com a minha vida? Agora eu começo a perguntar: Senhor, para que tu me criaste? Gente, vou contar uma anedota. Antes, sempre no final do ano, quando eu vivia na religiosidade, no dia 31, vestia de branco e, seguindo a tradição, colocava-me de joelho no novo dia do ano, pedia para Deus: Pai, realiza meus sonhos, etc. Quando eu aceitei Jesus de verdade, que eu conheci o verdadeiro evangelho, que eu saí da religião para viver a palavra, para viver em Cristo, eu coloquei meu joelho no chão e eu falei: Pai, eu não quero mais viver os sonhos que eu tenho. A partir de hoje, eu quero conhecer todos os planos que o Senhor tem para minha vida. Os planos que preparou antes mesmo que eu fosse formado na barriga da minha mãe. Essa é a minha oração e continua sendo hoje. Irmãos, como Deus pode abençoar meus planos? Era o que eu falava antes. Agora, meus planos estão debaixo do senhorio de Cristo? Essa é a pergunta de hoje. Antes eu falava: como posso usar Deus para alcançar os meus objetivos? E agora eu falo: como minha vida pode glorificar a Deus? Porque minha vida tem que glorificar a Deus. Jesus 100% e Deus no centro. Isso é uma mudança radical, gente. Muitos não entendem minha vida de hoje. Muitos criticam, muitos, em vez de procurar entender, eles ficam lá imaginando: ela vive uma religiosidade. Não, gente, eu deixei a religiosidade. Essa é a verdade. Hoje já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim.
E eu vivo para glorificar a Deus a cada dia e em tudo. Eu sou forte nele, mas sem ele não sou nada. Pessoal, o Evangelho não coloca Jesus como um acessório da nossa existência. Um brinco, um colar, um relógio. Não, ele não é acessório. Ele é Senhor. Senhor. E agora, a reconciliação também destrói muros entre pessoas. Presta atenção, Efésios 2 apresenta uma dimensão. Paulo fala da divisão entre judeus e gentios. Humanamente falando, existiam séculos de barreiras religiosas, culturais e sociais. Mas Cristo, ele fez algo extraordinário. Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz. Cristo é a minha paz. Declara no comentário, Cristo é a minha paz. E Paulo explica que pela cruz Cristo reconciliou ambos com Deus e um só corpo. Em um só corpo. Entenda uma coisa aqui, entenda a ordem. Primeiro, somos reconciliados com quem? Com Deus. Segundo, e essa reconciliação começa a transformar o quê? A nossa relação uns com os outros. A cruz não permite que eu fale. Deus me perdoou, mas eu vou cultivar ódio como identidade. Isso não significa negar justiça. Não significa permanecer em relacionamentos abusivos. Não significa que toda reconciliação humana será imediatamente possível. E nem significa que confiança quebrada seja automaticamente restaurada. O perdão, reconciliação e confiança não são exatamente a mesma coisa. Faça essa diferença. Mas significa que o Evangelho confronta nosso desejo de viver alimentando a vingança, a superioridade ou o ódio. Então não confunda reconciliação com permanecer onde existe perigo. Isso merece uma palavra pastoral aqui, preste atenção, recebe. Quando a Bíblia fala sobre reconciliação, ninguém deve usar essa doutrina para obrigar uma pessoa a permanecer numa situação de violência e abuso. Por 22 anos eu vivi um casamento abusivo. Roubos, humilhação, abuso, traição, violências e, irmãos, 3 tentativas de suicídio e vergonha, vivendo uma vida de aparência, pensando que eu estava até culpado por viver aquela vida, eu sentia. Deus não quer isso para ninguém, gente, que fique claro. Mas, olha, quando a Bíblia fala sobre reconciliação, ninguém deve usar essa doutrina para obrigar, presta atenção, para obrigar uma pessoa a permanecer numa situação de violência ou abuso. Você tem que ficar para seus filhos, você tem que ficar para honrar sua família. Irmãos, reconciliação bíblica não significa volte para onde estão destruindo a sua vida. Em relacionamentos humanos, reconciliação pode exigir arrependimento, verdade, mudança e limites e reconstrução da confiança. Por 2 anos eu tive que fazer uma terapia de autoconfiança, porque eu não tinha mais confiança em mim mesma. Eu perdi minha identidade completa. Irmãos, em alguns casos, distância continua sendo necessária. Eu falo por mim mesmo. Teve que ter aplicação para que a pessoa fique distante de mim. Eu dou meu exemplo porque eu conheço aquilo que eu vivi. Entenderam? O Evangelho não chama o mal de bem, mas ele também não permite que o mal praticado contra nós transforme o nosso coração numa prisão permanente de vingança. Tem que liberar perdão, mas você pode ficar distante daquela pessoa, não é obrigada a conviver com ele, mas o perdão é necessário. A justiça pode ser buscada, claro, teve que ser. Eu vivi 6 anos de divórcio, gente, 6 anos. Limites podem ser estabelecidos e foram estabelecidos limites. E ao mesmo tempo, podemos entregar a vingança ao Senhor. Foi aquilo que eu, Celeste, fiz. Eu entreguei toda a vingança a Deus, porque Ele é o justo juiz, justiceiro. Jesus é o meu advogado. Você está entendendo?
Ao mesmo tempo, nós podemos entregar vingança ao Senhor. E agora Paulo nos entrega uma missão. Olha só. Depois de dizer que Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, Paulo acrescenta, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Eu tenho vários vídeos, eu acho que até 20 vídeos, se não me engano, sobre o perdão no meu canal. E depois, de sorte que somos embaixadores em nosso nome de Cristo. Isso é o extraordinário, gente. Quem foi reconciliado recebe uma mensagem para anunciar. Não é, venha aprender comigo como ficar rico. Não. Não é, venha descobrir 7 passos para realizar seus sonhos. Não é. Venha porque Deus vai resolver todos os seus problemas. Irmãos, a verdadeira mensagem está em 2 Coríntios 5,20, pode conferir. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo. Esse é o coração do Evangelho. Reconciliai-vos com Deus. Entenderam? A igreja não recebeu a mensagem para entreter o mundo. Isso precisa entrar profundamente em nós. Se fomos feitos embaixadores de Cristo, não temos autorização para mudar a mensagem do Rei, para torná-la mais popular. Um embaixador não inventa a política do Pai que representa. Ele transmite a mensagem daquele que o enviou. Da mesma forma, a igreja não pode substituir. Reconciliai-vos com Deus por venha descobrir sua melhor versão. Hoje eu descobri a minha melhor versão. Irmãos, o Evangelho não existe para alimentar o ego. Existe para anunciar Cristo crucificado e ressuscitado. Pegou a chave? Pecadores podem ser reconciliados com Deus. Essa é a boa notícia. Pega a gólida celeste. Hoje quero deixar uma pergunta no seu coração. Você quer apenas as coisas que Deus pode dar ou você quer o próprio Deus? Reflita e responde, porque é possível procurar cura, porta aberta, proteção, provisão, respostas, bênçãos e ainda não entender o maior presente do Evangelho. O maior presente do Evangelho é Deus. Pedro resume em 1 Pedro 3,18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Esse é a gólida celeste. É o gólida celeste. Perdão, gente, para o meu português às vezes. Esse é o gólida celeste nesta manhã. Jesus não morreu apenas para mudar minhas circunstâncias. Ele morreu para me levar de volta para Deus. E agora deixo um desafio. O desafio da Celeste. Quem está no centro, gente? Hoje eu quero que você faça uma avaliação sincera da sua oração. Pegue algumas das coisas que você mais tem pedido para Deus e depois pergunte, se Deus não me desse nenhuma dessas coisas, Cristo continuaria sendo suficiente para mim? Essa pergunta confronta, pessoal, porque revela se queremos Deus ou apenas aquilo que esperamos receber deles. Depois leia 2 Coríntios 5, de 14 a 21 e ore por cima. Senhor, eu não quero que tu sejas um acessório dos meus projetos. Eu quero que minha vida seja tua. Agora faça um apelo de reconciliação com Deus. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e seja religioso. Talvez conheça músicas cristãs, louvores, talvez frequente uma igreja, talvez até tenha crescido ouvindo falar de Jesus. Mas a pergunta continua, você foi reconciliado com Deus através de Cristo? Paulo não disse, reconcilie-se com uma instituição. Ele disse, reconciliai-vos com Deus. Jesus morreu pelos pecadores, foi sepultado, ressuscitou e ele está salvo. Existe um caminho aberto para um pecador voltar para Deus. Não através das suas obras, não através do seu dinheiro e nem através de uma religião, através de Jesus Cristo. Se você compreendeu sua condição, arrependa-se e creia no Evangelho de verdade. Você pode falar com Deus agora. Senhor, coloca a mão no coração e repita comigo. Senhor Jesus, reconheço que o meu pecado me separou de Deus.
Não posso reconciliar a mim mesmo através das minhas obras. Eu creio que tu morreste pelos pecadores e ressuscitaste dentre os mortos. Arrependo-me dos meus pecados e deposito minha fé em ti. Me perdoa, me salva e me reconcilia com o Pai. Não quero mais viver para mim mesmo. Quero viver para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Ser meu Salvador, meu único e suficiente Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por essa palavra. Nesta manhã nós te agradecemos porque não nos deixaste escondidos através das árvores do nosso pecado. Desde o Éden o homem foge, esconde-se, culpa, justifica-se, Pai. Tenta cobrir a própria vergonha, mas tu viestes ao nosso encontro. Obrigado porque o Evangelho não é a história do homem conseguindo encontrar sozinho o caminho de volta para Deus. É a história de Deus vindo buscar pecadores através de Jesus Cristo. Obrigado porque quando éramos fracos, Cristo morreu por nós. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E quando éramos inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do teu Filho único. Pai, não permita que essas palavras se tornem comuns para nós. Nós éramos inimigos e tu nos ofereceste reconciliação. Nós estávamos distantes e Cristo abriu o caminho. Nós éramos culpados e o Filho carregou nossa culpa. Nós fugíamos e tu nos chamaste de volta. Obrigado pela cruz, pelo sangue e porque Jesus ressuscitou. Obrigado porque temos paz contigo, não porque hoje acordamos sentindo-nos espiritualmente fortes, mas porque nossa paz repousa na obra de Cristo Jesus. Pai, liberta aquele que ainda vive tentando conquistar sua aceitação. Pessoas cansadas, religiosas, tentando provar alguma coisa, mostra-lhes Jesus. E visita também aqueles que desejam tuas mãos, mas não desejam tua presença. Perdoa-nos pelas vezes em que nossas orações foram completamente centradas em nós. Dá-me, Senhor, faz por mim, abre para mim, resolva para mim, muda aquilo, muda aquela pessoa, mas quase nunca, Senhor, muda-me para a tua glória. Reorganiza, Senhor, nossos desejos. Tu não existes para servir nossos projetos. Nós fomos criados para a tua glória e que possamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Já não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Pai, coloca novamente a mensagem da reconciliação na boca da tua igreja, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que nossos púlpitos anunciam Cristo, que nossas redes sociais anunciam Cristo, que nossas casas anunciem Cristo e que nosso testemunho aponte para Cristo. Não queremos oferecer ao mundo apenas motivação. O mundo precisa de reconciliação. Não queremos oferecer uma espiritualidade sem cruz. Não queremos oferecer um Jesus moldado aos nossos desejos. Queremos anunciar a Jesus das Escrituras, crucificado, ressuscitado, Salvador, Senhor e Rei. Faz de nós verdadeiros embaixadores e dai-nos coragem para dizer com amor e verdade, reconciliai-vos com Deus. Pai, trabalha também nossos relacionamentos, onde existe orgulho, confronta, se existe desejo de vingança, trata nosso coração e se existe possibilidade de reconciliação saudável e verdadeira da humildade para dar os passos necessários. Pai querido, em nome de Jesus, Tu és Deus de verdade e justiça, cura corações feridos sem chamar o mal de bem, ensina-nos a perdoar sem confundir perdão com permissão para continuar sendo destruídos. Dai-nos sabedoria, Pai, alcança nossas famílias, nossos filhos, netos, irmãos, pais, nora, cunhadas, sobrinhos, tios e tias, nossos amigos, líderes, pastores. Nós podemos desejar muitas coisas para eles, mas hoje pedimos acima de tudo, reconcilia-os contigo, que conheçam Jesus de verdade, que não tenham apenas religião,
que não herdem apenas tradição cristã, que tenham um encontro verdadeiro com Cristo, que o Evangelho alcance nossas casas, alcança também aqueles que estão ouvindo esta oração escondidos, aqueles que têm vergonha de voltar, aqueles que acreditam que foram longe demais, que Romanos 5 entre agora nesse coração. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados pela morte de Cristo, que voltem e se arrependam, que creiam e que encontrem em Cristo aquilo que nenhuma outra coisa pode oferecer. Paz com Deus. E Senhor, se algum dia começarmos a transformar o Evangelho numa mensagem sobre nós mesmos, leva-nos novamente para a cruz. Ali nosso orgulho morre, nossos méritos desaparecem e Cristo fica no centro. E é exatamente onde queremos permanecer, diante da cruz, olhando para Jesus, vivendo para Jesus, anunciando Jesus, até o dia em que a fé se transforma em visão e estivermos para sempre na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Que a bênção de Deus seja derramada sobre sua vida. Irmãos, o maior presente do Evangelho não é aquilo que Deus coloca nas suas mãos, é o próprio Deus para quem Cristo abriu o caminho. Você não foi reconciliado para continuar vivendo para si mesmo. Você foi reconciliado para viver com Deus, diante de Deus e para a glória de Deus. E se esta palavra falou ao seu coração, guarde esta declaração. Cristo me reconciliou com Deus, minha vida agora pertence a Ele. Declara no comentário e compartilhe esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Logo mais daremos continuidade com a união com Cristo. Não apenas salvos por Jesus, mas unidos para Ele. Então fica ligado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.